Olá, bem-vindos. Vamos iniciar o capítulo 2, a inteligência artificial. Vamos abordar um pouco nessa aula de assuntos introdutórios, alguns temas relevantes à inteligência artificial e ao aprendizado. Inteligência artificial é uma parte da ciência da computação que se preocupa em desenvolver sistemas computacionais inteligentes. E o que seriam sistemas computacionais inteligentes? São sistemas que pensam como humanos, são sistemas que agem como humanos, são sistemas que pensam racionalmente, são sistemas que agem racionalmente. E o que seria isso? Pensar como humano é um pouco da modelagem cognitiva, tenta imitar o ser humano na construção das teorias precisas, verificar a respeito dos processos de funcionamento da mente humana. Então, a gente tenta imitar o ser humano, basicamente. Aprendizado por observação, como os seres humanos pensam, e nós temos como foco a ciência cognitiva, que é uma área paralela, inspira a inteligência artificial e é inspirada por ela. Agir como ser humano. Como eu vou fazer para tomar as decisões, fazer como o ser humano faz? Nós temos aqui como importante o teste de Turing. Foi uma pessoa, um britânico de bastante relevância, principalmente na Segunda Guerra Mundial, mas ele é conhecido por esse teste. Ele antecipou já naquela época todas as grandes questões da inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, representação de conhecimento, automação de raciocínio e o próprio aprendizado de máquina. E o que é o teste de Turing? Ele testa a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente, equivalente ao ser humano. Basicamente, é como se uma pessoa entrasse numa conversa, uma pessoa fazendo algumas perguntas de um lado e do outro lado, sem que ela saiba, eu tenho uma máquina e tenho uma pessoa, um ser humano, respondendo às perguntas dela. Se ela não for capaz de distinguir com segurança se a resposta veio de um ser humano ou de uma máquina, significa que esse sistema inteligente passou pelo teste de Turing. Pensar racionalmente. A gente aborda as leis de pensamento, os silogismos de Aristóteles, mas nós temos como básica que a lógica pode solucionar qualquer problema solúvel, que é uma conexão direta da matemática, da filosofia com a inteligência artificial moderna. Pensar racionalmente, afastar-se de uma situação perigosa, e isso não necessita de um pensamento lógico mais elaborado. É uma forma de agir racionalmente. Olha, se eu estou me colocando numa situação de perigo, eu não faço. A primeira vez eu enfio um dedo na tomada, tomei um choque. A segunda vez eu penso racionalmente, eu já não faço isso. Então, são essas habilidades necessárias à realização do teste Turing, elas exigem ações racionais. Aprender com os próprios erros. A abordagem do agente racional é aquele que percebe e age. Fazer a coisa certa, atingir objetivos desejados dados às suas crenças ou conhecimentos. Então, a dificuldade vem quando não há uma provável ação correta, mas uma decisão precisa ser tomada de alguma forma. Eu não tenho uma base para ter uma ação correta, eu não sei qual é a mais correta, mas eu vou precisar fazer uma inferência. Eu não vou atravessar a ponte porque ela me parece ser frágil. Sem inferência, eu não consigo falar, olha, a panela está quente, eu tenho que tirar a mão. É mais ou menos por aí. Então, o que é inteligência artificial? É um conjunto, uma constelação de tecnologias de machine learning, a aprendizado de linguagem neural e outras que
permitem que máquinas sintam, compreendam, atuem e aprendam. Mais importante, aprendam. Por que é importante? Pelo potencial de transformação que vem ocorrendo com as pessoas. A tecnologia, ela basicamente implica na nossa criatividade e competência, no aumento da criatividade das nossas competências. E para onde vai? É infinito. É um momento de disrupção, é um momento de aumento de produtividade e um aprimoramento na velocidade e precisão. Se a gente observa como estávamos há 10 anos atrás e como estávamos hoje, tivemos uma evolução considerável. Quando a gente, por exemplo, aprimorar a computação quântica, ganhar velocidade de processamento, ultrapassar algumas barreiras que hoje nós temos na inteligência artificial, como vai ser? É um futuro bem promissor, mas que eu não consigo generalizar, não consigo dizer o que vai acontecer, mas é fato que nós vamos ter uma evolução significativa aí nos próximos anos e essa área é muito promissora. Por exemplo, nós temos aqui a inteligência artificial atuando em algumas áreas como tratamento de doenças. Nós temos o Watson da IBM, que ele faz uso do Deep Learning. Então, no tratamento de doenças, ele tem acesso a dados clínicos de paciente e ele consegue sugerir opções para o tratamento. Ele não diz com exatidão qual era o caminho a ser tomado, mas ele diz quais são os melhores tratamentos, os tratamentos mais indicados para cada caso. Já é um bom caminho, porque eu tenho uma indicação dos melhores cenários, dos melhores caminhos, os mais prováveis para que esse tratamento de doença seja mais efetivo. Precisão no resultado dos exames. Então, tem vários pesquisadores aí no mundo, nos Estados Unidos, Alemanha, China, e eles montaram uma ferramenta que aprendeu a identificar certas características de imagens e que são importantes na obtenção de um diagnóstico. O resultado para eles foi incrível, porque conseguiu superar os especialistas, aí no caso em retina, na identificação de diagnósticos através do reconhecimento de imagem. Nós temos a associação de sintomas. Nós temos uma ferramenta bastante eficiente, que é o TensorFlow, que foi desenvolvido pelo Google, e através dele foi possível identificar complicações, como a retinopatia diabética, através da observação de fotografias da retina do paciente. Então, ela nos trouxe possibilidade de fazer associações entre sintomas de acordo com a enfermidade e histórico do paciente. A taxa de sucesso foi semelhante à dos próprios especialistas das áreas. Então, eu começo a observar através desses exemplos aqui de associações de sintomas, de diagnósticos, o quão importante a inteligência artificial tem sido. Você consegue, através de reconhecimento de imagens, detectar enfermidades, por exemplo. Então, câncer de mama, você pode analisar um feto, você pode tirar a radiografia do pulmão e analisar essas imagens. Nesse momento nosso de Covid, por exemplo, a gente poderia pensar em detecção da Covid pela análise de imagem de pulmão. Poderia ser um caminho. Detectar câncer em diversas áreas do corpo humano também poderia ser uma área de pesquisa. A relação de remédios com um desfecho de uma doença, comorbidades, doença em cima da doença, o quanto ela contribui para uma
reinternação, ou seja, o paciente passou pelo médico e ele volta e vai ser internado. Qual é o risco dele voltar e ser internado? De acordo com vários atributos, a gente pode tentar traçar esse caminho e analisar esse risco de reinternação. Tem vários assuntos aí que a gente consegue aplicar à inteligência artificial. Então, concluindo, sistemas inteligentes são sistemas que pensam como humanos, são sistemas que agem como humanos, são sistemas que pensam racionalmente e que agem racionalmente. E nós temos, principalmente na área da saúde, os grandes exemplos. São exemplos que nos mostram o quanto a inteligência artificial vem contribuindo para a humanidade. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais de aprendizagem dentro da inteligência artificial. Vamos falar da inferência indutiva e do aprendizado indutivo. Vejo vocês lá. Obrigado.